Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego e hoje a gente vai falar sobre um espaço bem importante na anatomia, que é a tabaqueira anatômica, também conhecida ou chamada de fossa radial. Vamos falar sobre as estruturas que compõem a tabaqueira anatômica, quais os limites anatômicos e qual a importância do conhecimento anatômico dessa região para os possíveis procedimentos cirúrgicos. Então, pessoal, a tabaqueira anatômica ela é definida como uma região triangular, fica localizada aqui nessa região lateral do dorso da mão, caracterizada como triangular ou em forma de losango, e ela vai se apresentar, ela vai apresentar uma depressão nessa região. Essa depressão ela é delimitada por tendões, então ela vai ser delimitada lateralmente pelo tendão do músculo extensor curto do polegar e o tendão do músculo abdutor longo do polegar. E medialmente, nós temos o limite sendo realizado pelo tendão do músculo extensor longo do polegar. Proximalmente, nós não temos um limite anatômico muito bem definido, tá? Na literatura, a literatura não descreve muito bem esse limite mais proximal, ok? E na base dessa nossa região triangular, na base da tabaqueira, a gente tem o osso escafoide e alguns vasos que vão ser citados durante a aula de hoje. Primeiro é importante entender o porquê desse nome. A origem dessa nomenclatura ela deve-se ao hábito de inalar rapé. O rapé é um pó obtido a partir da trituração de folhas de tabaco. Essas folhas eram torradas, moídas, eram misturadas à essência e depois eram aspiradas. Foi relativamente comum na civilização ocidental e no Brasil durante o século XX. Esse hábito de aspirar o rapé, ele provoca dependência e já foi inclusive condenado aí por vários, por reis, por papa. Mas é interessante que durante uma pandemia que aconteceu no século XVII, lá na Inglaterra, ele foi bastante utilizado como antisséptico e foi largamente utilizado durante esse período. Basicamente, o procedimento consiste em manter a mão fechada, como a gente está observando aí na imagem, a mão aqui do dedo 2 ao quinto dedo, as articulações interfalângicas elas vão ser mantidas fletidas, a gente faz flexão dos dedos, enquanto que no polegar, que no dedo 1, a gente realiza uma extensão. E isso vai formar um sinal de positivo, como a gente está observando aqui na imagem. Vai ser formada uma depressão meio que triangular, em formato de losango, como já foi falado, nessa região lateral do dorso da mão, e é nessa região que é delimitada pelo tendão do músculo extensor curto do polegar, lateralmente, junto com o tendão do músculo abdutor longo do polegar, e medialmente pelo tendão do músculo extensor longo do polegar. Essa região que é delimitada, como a nossa tabaqueira anatômica, é a região onde é colocada o pó de rapé para que fosse aspirado posteriormente. A base do triângulo está voltada aqui para a região do punho, como a gente observa, e o ápice está direcionado para a região do polegar. Assim, a tabaqueira anatômica é uma importante região clínica, pois o escafoide ele se torna palpável nessa região, permite aí, por exemplo, que a gente realize uma avaliação de uma fratura e também apresenta importantes estruturas neurovasculares, tanto superficialmente como também numa camada mais profunda, como por exemplo, superficialmente a gente tem a veia cefálica, que transpassa essa região e as suas tributárias, e um pouco mais profundamente a gente tem a artéria radial e alguns dos seus ramos. Aqui na imagem, por exemplo, a gente observa a artéria radial sendo apontado aí por essa seta vermelha, então essa é a artéria radial, que na grande maioria dos casos, na grande maioria das pessoas, ela transpassa e ela atravessa profundamente os tendões que limitam esse espaço. Então, como a gente observa,
ela está passando por baixo dos tendões aqui, ó, do tendão do músculo extensor longo do polegar e também do músculo extensor curto do polegar, assim como o tendão do músculo abdutor longo do polegar, né, que é a artéria radial, passa por baixo de todos esses tendões. Porém, existem também variações anatômicas, tá? Em alguns casos, essa artéria radial ela pode estar aqui por cima desses tendões que eu acabei de citar, tá? Então, em média, em 5% da população, essa artéria ela passa aí acima dos tendões limitantes da tabaqueira anatômica. Também possuímos aí o ramo superficial do nervo radial, que é descrito emergindo na tabaqueira anatômica, onde ele se divide em vários nervos digitais dorsais, né? Esses nervos digitais dorsais, alguns deles transpassam aqui a região da tabaqueira anatômica, como a gente consegue observar, e vão em direção à região posterior dos nossos dedos, né? A região do dorso da nossa mão, tá bom? E assim, pessoal, é importante conhecer as bases anatômicas da tabaqueira anatômica, pois a possibilidade de lesão de estruturas vasculares, nervosas, deve ser levada em consideração nos procedimentos invasivos dessa região. Então, se você gostou desse vídeo, né, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aí, siga o canal e até a próxima.